Olá, boa tarde. Aqui 10h41 da manhã, aí meio-dia e 40, meio-dia e 41, aí no Brasil. E eu estou aqui mais uma vez, aproveitando que eu estou em Tampa. Eu falei para vocês que às quintas-feiras eu ia tentar entrar para vocês no momento que desce aqui. E era para vocês ficarem ligados, que nem toda live que eu fizer aqui eu vou conseguir deixar aqui no meu perfil. E eu ontem comentei nos stories que eu ia falar sobre essa questão de desejos, razão, né? Desejo desordenado, razão. O que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida e a vida dos nossos filhos, da nossa sociedade. O quanto que nós temos que entender isso. Porque, bom, vamos do começo. Eu já vou falar bem rapidinho para você entender aqui o assunto. Eu botei aí o que nos torna semelhantes a Deus. Bom, tem gente que mora aqui perto, sabe? Que trânsito hoje, para quem foi para Tampa de manhã, foi um trânsito terrível. Hoje realmente foi. Geralmente eu demoro para chegar e deixar minha filha aqui em torno de 1h15. Hoje realmente foi 1h30, 1h40, sei lá. Foi bem, bastante. Mas vamos lá, enquanto o pessoal tá entrando. Afinal, como é que vocês estão? Manda aqui um oi. Oi, Lu! E aliás, hoje é aniversário da minha filha, vocês viram? Quero que vocês possam... Eu quero não, realmente, assim, tô pedindo porque é importante. Rezem uma Ave Maria pra Giovana, pra minha filha. Hoje ela faz 6 aninhos. Ela mesma quis fazer um vídeo. Eu falei, filha, você quer pedir que rezem pra você? Quer falar? Ela quer, mamãe. Eu falei, então, manda aqui. Aí eu falei, mostrei pra vocês nos stories. Rezem pra ela uma Ave Maria que é de muito valor. Tá bom? Bom, então vamos lá. Oi, Jaque. Oi, Nalvinha. Oi, pessoal. Sabe por que eu escolhi esse tema? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas justificarem as más inclinações que os filhos têm e tanto as próprias más inclinações, como eu sempre fui assim. Deus me criou assim. E aí a gente tem que falar sobre isso nesta live, que é o seguinte. Gente, desde o início, Deus nos criou para sermos imagem e semelhança dele. E se Deus nos criou para sermos imagem e semelhança dele, ele não nos criou com nenhum tipo de má inclinação para executarmos coisas ruins. E como é que a gente sabe o que é uma coisa ruim? Algo que não é bom? Porque Deus já nos revelou ali, ao longo da história da nossa salvação, que existem 10 mandamentos. Isso foi necessário exatamente porque entrou uma má inclinação na nossa carne. O pecado é o que a gente chama de pecado original. Eu estou indo muito rápido, vocês estão acompanhando? Se fala que está acompanhando, eu continuo, senão eu vou mais devagar nesse pensamento. Então, o que acontece? Quando Deus nos fez, ele fez a imagem e semelhança dele. Então é claro que a gente estava ali com tudo ordenado. E o que mais nos aproxima de Deus, o que faz, embora ele tenha nos dado desejos naturais, por exemplo, de comer, né? Você tem que comer e você sente um prazer ao comer. Você tinha isso tudo muito bem ordenado pela sua razão, que submetia os seus desejos à razão. Estava tudo muito bem acertado ali. Até que, aí agora você vai entender o que de fato é o pecado original, até que Adão e Eva e Adão resolveram submeter a sua razão ao seu desejo, ou seja, eles sabiam que Deus os havia criado, que Deus era maravilhoso para eles, que Deus havia proibido de comer daquele fruto, que Deus havia avisado, eles sabiam disso pela razão. Mas, naquele momento que eles escolheram comer daquele fruto, que aliás a Bíblia diz, eu não estou com a minha Bíblia aqui, física, a Bíblia diz que era atraente aos olhos, né? Ou seja, era apetitoso aos olhos, ou seja, o desejo por comer aquilo era nitidamente algo que eles tiveram ali aflorado. E eles então submetem o desejo dele, eles submetem a razão deles ao
desejo. E aí eles deixam de ser imagem e semelhança de Deus, assim, mais prontamente dizendo, com tudo mais ordenado. Porque o que mais nos aproxima de Deus é a nossa razão, é a nossa capacidade de fazer escolhas. Dentro do nosso livre-arbítrio, a gente consegue pensar, ser inteligente, fazer escolhas além do que nós temos de desejos naturais. E ali naquele momento eles fizeram o contrário, eles submeteram. Deixa eu ligar o carro, acho que tá ficando quente. E aí, peraí, deixa eu tirar daqui, senão vai ligar. Estão me ouvindo? E aí o que aconteceu? Uma desordem. E nessa desordem é o que a gente fala que entrou uma desordem no mundo inteiro, tá? Então, o que acontece? A nossa sociedade hoje em dia, ela está completamente perdida porque ela está submetendo cada vez mais a razão aos desejos, em todos os aspectos. E isso vai num crescente tão grande que daqui a pouco nos tornamos realmente animais. Imagina, eu tô com vontade de... Vou falar uma coisa primeiro sobre comida, que é mais fácil da gente entender. Eu tô com vontade de comer cheeseburger todo dia e eu vou comer cheeseburger todo dia? Eu vou engordar, eu vou ter problemas de saúde. Então eu não posso fazer isso, porque vai me matar. Então quando Deus fala lá em Gênesis que se comeres do fruto proibido, não sei o que, vocês morrerão, é porque de fato a gente acaba morrendo quando a gente deixa de se assemelhar a Deus. Quando a gente deixa de submeter os desejos à razão. Então, a gente realmente começa a perder, né, essa beleza que é ser filho de Deus. E começa a ser uma criatura, um mero animal. E é isso que o demônio tenta muito fazer conosco. Na nossa sociedade atual. Eu vou ter que pegar meu bebê aqui de novo. Ele ouve minha voz. Ele tava quietinho. Ele ouve minha voz, ele quer participar. Deixa eu pegar ele para continuar o raciocínio. E eu não vou demorar muito nessa live, porque é bem rapidinho que eu quero passar para vocês. Espera aí. Aqui. Ele tá todo pronto, porque ele vai ver a irmã hoje. Hoje vai ter a festa de Thanksgiving lá na academia da Giovana, na academia católica dela. E ele vai comigo. A gente vai ver ela recitar o poema dela, enfim. Aqui que gracinha. E aí, é o seguinte, continuando o raciocínio. Nós, quando olhamos para isso, vemos que muitas povos estão sendo manipulados por esta tentativa de fazer com que nós queiramos viver pelos desejos. Por quê? Quando nós submetemos a razão aos desejos, nós podemos ser altamente manipulados. Altamente manipulados. O que eu vi aqui? Por quê? Por exemplo, porque os desejos, eles são influenciáveis, eles podem ser influenciados pelo que nós recebemos do exterior, entendem? Se o interior, que é a nossa razão que está aqui dentro, não controla os nossos desejos podem ser manipulados pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos, pelo que nós, enfim, convivemos. Basta você pensar no seguinte: se você vê uma foto, você é super preguiçosa para ir para academia, mas você vê uma foto de alguém malhando e tendo resultado, você o quê? Você logo se anima. Você quer malhar. Você fala, não, hoje eu vou começar. Chega, hoje eu vou fazer exercício. Até por conta muito disso, quando eu vou pra academia, porque eu sei que influencia, eu posto que eu tô na academia. Não é porque eu tô me vangloriando, até porque eu também luto muito pra poder manter aqui... manter uma vida mais ou menos saudável, entendem? A minha luta também é igual a vocês, e eu sei que é uma luta, por isso que eu compartilho isso, para que te incentive, porque eu sei que influencia. Se você for ver
Se você for ver, uma... Ai, meu Deus, já que agora falaram aí, tá tudo bem no áudio, gente? Tá tudo certo? Aí eu me perco no raciocínio. Bom, eu tava falando o que, gente? Me relembrei. Os desejos são altamente influenciáveis. Então, por exemplo, se você começar a ver essas fotos, você vai querer ir pra academia. Se você se você começar a ver que tem resultados, por exemplo, sei lá, em certo procedimento, sei lá, é que agora vocês falaram, eu acabei perdendo aqui o meu raciocínio. Mas vamos voltar então pro início, senão eu vou me perder. Os desejos são altamente influenciáveis. E aí, agora eu lembrei. E aí, o que acontece? É simplesmente assim, como é que a gente vai manipular, né, os poderes das hierárquicos da sociedade, né, dos governos e tal, que querem comandar as massas. O que eles fazem? Eles estão colocando na nossa cabeça exatamente que nós devemos fazer o que nós queremos, que nós temos vontade, que não existe razão para controlar nada, que não existe Deus, que não existe nada, porque eles são os próprios deuses das nossas vidas. E aí o mercado que eles quiserem vender para nós, eles vão influenciar pelos programas de TV, pelas mídias de música, em tudo. Porque aí o que vai gerir a nossa sociedade é a lei do dinheiro mesmo. E aí a gente volta em Mateus 6, 24 a 34, que Jesus diz que vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ou amará um e odiará outro, né? Nós podemos ter dois senhores. É diferente de trabalhar para ter uma vida digna e conquistar as suas coisas e tal. De acordo com os mandamentos, né, que Deus nos dá. Deus não está nos impedindo de crescer financeiramente, mas é a dar a cada um que lhe é devido. Primeiro a gente dá honra e glória a Deus, esse é o primeiro mandamento, e aí a gente vai vendo que é necessário para esse mundo natural, para a gente sobreviver, para a gente aumentar a alegria. Aumentar a alegria não, as conquistas daqui não são ruins, são boas, vocês entendem? Mas é preciso uma ordenação dos nossos desejos através da razão. E aí, muitas mães me mandam assim: Luísa, mas foi uma série, ainda nem respondi, não tenho tempo, vou tentar responder algumas. Com muitas questões na parte da sexualidade dos filhos, por exemplo. Por conta de influência. Nunca tivemos tantos casos de pessoas com uma tendência a desordem sexual. Tem que ir por esses termos aqui no Instagram, tá, gente? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Por quê? Porque está sendo um mercado que está dando dinheiro. Entendeu? Então eles estão influenciando cada vez mais as nossas crianças, cada vez mais os nossos adolescentes. Querem fazer a ideologia de gênero cada vez mais desde o início. Porque quando você faz com que você viva pelo desejo e não submetendo o desejo à razão, você manipula a sociedade. Você controla a sociedade pelo que você quer vender. Entendeu? E aí, como é que então a gente vai educar os nossos... Luísa, mas então a pessoa nasceu assim, eu vi... Existem pessoas que têm tendência desde nova, a gente vê, independente do mercado, existem também. Agora, isso não é o que Deus deseja para ela. Vamos lembrar de Adão e Eva que eu falei do início. Existe sim uma desordem agora dos nossos desejos. Assim como muitas pessoas nascem com tendência a ficar mentindo toda hora. Existe. E no entanto, a gente não tem que ficar mentindo. A gente tem que saber se controlar pela razão. Vocês entendem? Então, não é porque você tem uma tendência, digamos assim, que você nasceu, ou aquela pessoa nasceu com aquela tendência natural, sem nem ainda uma influência exatamente de uma influência externa, que Deus te fez assim. Isso você herança de Adão e Eva, assim como eu não sou uma Maria, você também não é. Nós não somos nascidas sem pecado original.
temos as consequências dessa desordem em nós. Agora, nós podemos e devemos ordenar, por quê? Porque Deus nos deu os mandamentos. Se Deus vai lá em Moisés, e ali ele começa a ordenar ali a nossa sociedade através dos mandamentos, é porque nós precisamos nos reorganizar interiormente para organizar a sociedade. E ali ele fala que tem que seguir a castidade, e isso vale para todo mundo. Então não importa a tendência que você tem, isso vale para você também. Também tem que seguir a castidade. O que é castidade? Não é live para explicar detalhes de castidade, mas vocês minimamente sabem. Porque o que acontece? O sexo, ele tem uma finalidade, assim como a comida. A comida tem uma finalidade. Qual é a finalidade da comida? Te satisfazer em prazer? Que você possa ter muito prazer comendo e você seja muito feliz comendo? Não é essa a finalidade da comida. A finalidade da comida é você sobreviver, é você viver. É você conseguir ter energia. Essa é a finalidade da comida. É te dar saúde. É para trazer então que vida à sociedade. O prazer no paladar, Deus colocou também como um prazer natural, porque ele é muito bom. Você vai mamar, vem. Senão você não deixa falar. Peraí, gente. Tá, eu gostei da ideia. O prazer da comida, ele existe também. Porque Deus é muito bom e generoso, ele também dá o prazer. Mas a finalidade da comida é muito nítido, muito óbvio que não é para nós o prazer em comer. Você pode ter o prazer em comer? Pode e deve, mas não é a finalidade. O sexo, qual é a finalidade do sexo? É a perpetuação da espécie mesmo. Acontece sim que Deus é tão maravilhoso que ele também colocou ali uma dimensão de prazer para ser unitivo para o casal. Porque como assim Deus é relacionamento, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus é 3 em 1, ele é relacionamento, ele quer também que a gente seja um relacionamento, ele quer que a gente seja esse relacionamento de doação, de amor verdadeiro entre nós. Entende? Então, de fato, a gente tem essa dimensão unitiva e procriativa, mas antes de tudo é procriativa. Porque essa é a finalidade do sexo. E é por conta disso também que nós temos que seguir a castidade, mesmo casada. O que é isso, Luísa, castidade? Tá vendo? Tá precisando simplesmente avançar aí em vários entendimentos. Senão você também não vai conseguir educar seus filhos. A gente está numa sociedade altamente agressiva aos desejos dos nossos filhos. Eles estão agressivos para tentar perverter os desejos dos nossos filhos, porque, como eu expliquei há pouco tempo atrás na live, nós somos influenciáveis para o que nós queremos desejar. Entendem? Então precisamos submeter a razão. Aí agora, como que a gente vai então educar os nossos filhos nessa parte da sexualidade? Porque dá para educar. A sexualidade se educa. E ela não se educa com sim e não. Porque desejo não se educa só com sim e não. Mas é pela razão e por uma série de outras vivências e práticas que temos que ter no dia a dia. E é isso que eu vou falar com vocês no módulo 7 no Maternidade Católica, que é um módulo muito importante. Agora, se você tá caindo aqui de paraquedas e nem sabe o que eu tô falando, você vai você vai botar aqui aula. Porque se você colocar aula, eu quero liberar para você uma das aulas que eu dou sobre a mãe que tem que ter uma rotina católica. Como deve ser a rotina de uma mãe católica. Que eu quero liberar para você e todo mundo que não está na maternidade católica ainda. Por quê? É muito importante essa formação que eu estou dando do maternidade católica como um todo para todas as famílias. E eu quero que minimamente você entenda isso, enquanto mãe. Ou então você que está se preparando para ser mãe. Então, se você coloca aula, você vai receber gratuitamente essa aula sobre a rotina de uma mãe católica,
que já é assim um feijãozinho, um feijãozinho não, como é que é? Uma sementinha. É engraçado que eu acabei de rezar o terço em inglês com as mães, a cabeça para voltar pro português fica meio esquisita. É engraçado isso. Mas, enfim, é uma sementinha que a gente vai colocando no nosso coração, no nosso entendimento, que é muito necessário. Ai, meu Deus, caiu. Eu quero que vocês tenham acesso a isso. E entendam que a formação maternidade católica, que é o que eu vou abrir dia 21, agora vai ser a última turma do ano, ela é uma formação que ajuda a nós, mães, a termos uma verdadeira formação sobre o que de fato é certo e errado, porque às vezes, exatamente por não compreender esses pormenores, a gente não consegue educar. Veja, um professor não pode ensinar geografia sem entender o mapa, entendeu? Ele tem que ter conhecimento. Então ali eu vou te dar vários conhecimentos para que você seja a primeira catequista do seu filho. É muito importante isso para a gente poder começar a mudar a sociedade, para poder combater toda essa onda, esse maremoto que está vindo sobre nós. Essa é a minha participação com vocês, do meu trabalho com vocês. Né? O trabalho, ele dignifica o homem, porque ele tem que trazer dignidade à sociedade, trazer mais o quê? Semelhança a Deus, à sociedade, da sociedade a Deus. Então esse é o trabalho que eu tenho feito aqui com vocês. E eu tenho certeza que é um trabalho que está tendo muitos frutos, né? Eu vejo pelos testemunhos, eu fico muito feliz. Então, eu queria saber se vocês entenderam mais ou menos essa ideia de que é necessário submeter os desejos à razão, do porquê, e o quanto isso influencia na formação da sociedade, desde os pequenos aos mais velhos. Se você não submete os seus desejos à sua razão, você vai ser infeliz. Você vai ser revoltado. Porque você vai se afastar do projeto de Deus para você desde o princípio, desde a criação, cada vez mais. Porque o que mais te assemelha a Deus é a sua razão. Embora você tenha também desejos e prazeres que Deus colocou naturalmente para você. Para que você seja feliz de verdade. Mas com ordem sobre as coisas, tá? Porque, de fato, mais uma vez, uma coisa vai linkando a outra. A paz verdadeira, ela só é possível ser vivida diante da ordem. E a ordem, ela só existe diante também da justiça. Então, uma coisa vai conectando a outra. A gente só vai ser, de fato, feliz. Os nossos filhos só vão ser, de fato, felizes se eles forem crescendo com essas dimensões de realidade, do que é certo, que é errado. E da onde viemos, para onde iremos. E nos mínimos detalhes vai fazer diferença nas escolhas deles. Eles, quando crescerem na adolescência, eu fui adolescente. Minha mãe, ela sempre me ensinou tudo isso. E eu tive que ir fazendo escolhas. E eu fui uma adolescente minha mãe me dava liberdade. Eu saía pra night, no Rio chama de night, né? Saía, fazia minhas coisas. Mas eu sempre tinha na minha mente isso. Quem eu sou? Eu sou filha de Deus, eu tenho que ter as minhas escolhas, eu tenho que ter a minha razão submetida, eu tenho que ter os meus desejos submetidos à minha razão. Isso me ajudou muito a fazer boas escolhas, mesmo em situações, às vezes, que eram diferentes do que eu via dentro de casa. Sei lá, né? Porque eu digo assim, né? Quando a gente sai na rua, vê outras pessoas, outras ideias, outras influências. Eu sabia dizer não para aquilo que não era bom. Entendem? Então, é importante formar bem o caráter dos nossos filhos, que é isso, que são os valores bem passados, para que eles possam agir conforme o caráter que estamos imprimindo neles. Tá bom? Foi só uma deixa aí. Quem botar a aula vai receber, então, aí esse meu presente para vocês. Dia 21 eu abro o Maternidade Católica pela última vez desse ano. E é sim a melhor formação que a gente pode dar para os nossos, que você pode dar para o seu filho, é uma formação na verdade. Mais do que qualquer coisa. Porque quando a gente cresce diante da verdade, a gente sabe fazer boas escolhas. Se eu não sei que vai ter um buraco na minha frente, eu não tenho como escolher o caminho certo, entendem? Eu tenho 2 caminhos para seguir.
um tem um buraco, o outro não tem, mas eu não sei onde tem buraco, eu posso cair no buraco. Agora, se alguém me fala, ali tem um buraco, você vai cair naquele buraco, no outro caminho não tem, eu posso escolher não cair no buraco. E eu vou, então, ser mais feliz. Tá bom? Fiquem com Deus. Um bom dia, uma boa tarde. Hoje eu vou voltar, eu tô aqui em Tampa, vou voltar daqui a pouco já lá pra ver a recitação. Vou ver se eu coloco pra vocês a recitação, se eu conseguir filmar, do poema lá da Gigi da turma dela. Vai ser uma gracinha. Aqui estamos já em clima de Thanksgiving. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.